Semifinal da Copa do Nordeste entre Bahia e CRB, um time de Série A contra um time de Série B. Vamos, a partir de agora, analisar as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse confronto aqui no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais uma edição do Bets do Dia para falar de Copa do Nordeste, Bahia e CRB, duas equipes que inclusive são as únicas do Nordeste nas oitavas de final da Copa do Brasil e vão se encontrar agora buscando uma vaga na decisão da Lampions, e quem vai me ajudar nessa análise é ele, Matheus Montenegro. E aí, Matheus? Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar a semifinal de Copa do Nordeste, nosso querido Nordestão, a nossa Lampions. Dois times aí que vem bem, eu diria, certo? Vamos analisar melhor o contexto recente dessas equipes, como chegam para essa semifinal em jogo único da Copa do Nordeste, né? Vamos trazer estatísticas e informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Partida que vai ser neste domingo, tá? Às 6 horas da tarde ou da noite, enfim, noite, né? Dependendo. Até 5h59 é tarde, É né? tarde, mas depende, se tá o céu claro, eu considero. Mas aí ainda... é muito relativo. A gente tá no Nordeste, já tá escuro, né? Quase no inverno, né? Mas, Perfeito. tem razão. Então vai ser 6 horas da noite, tá? Então não da tarde. Lá na Arena Fonte Nova, a casa do Bahia, onde o Bahia é muito forte, né? Lembrando que é jogo único, não tem vantagem para ninguém, empatou é pênalti direto, e aí vai ali para as penalidades se o jogo terminar em igualdade. A gente aproveita para já dar uma olhadinha nos números dos dois times, né? O Bahia vem muito bem, né? O Bahia vem... Tá voando, vice-líder da Série A com 13 pontos, mesma pontuação do líder Atlético Paranaense, né, vem com uma grande sequência de vitórias consecutivas, venceu o Criciúma por 2-0 na Copa do Brasil, jogando em Criciúma, né, onde é sempre muito difícil jogar. Já o CRB está bem na Copa do Brasil, está nas oitavas de final, eliminou o Ceará, né, venceu lá em Fortaleza por 1-0. Inclusive, como eu já disse, são os representantes do Nordeste nessa fase da Copa do Brasil. Na Série B está ali mediano, né, Matheus? Sim, meio de tabela, né? 11º 11º, lugar. 6 pontos. Faz uma boa temporada, eu diria, o conjunto, né? Na Série campeão, B começou meio que não tão bem assim, mas foi campeão alagoano, tá na semifinal da Copa do Nordeste, oitavas de final da Copa do Brasil, né? Que a gente tem que trazer. A Copa do Brasil, ela tem ganhado um peso maior nos últimos anos, né? A gente tá falando de uma equipe de Série B entre as 16 melhores classificadas da maior Copa Nacional do país, né? Ficou um pouquinho redundante, mas enfim, né? Mas o Bahia nem se fala. O Bahia vem numa sequência absurda. Hoje eu diria que é um dos grandes times do Brasil, a gente pode considerar ali sim. Bahia é um time City, né? O Bahia City agora, né, chega muito forte. Os dois times que conseguiram classificação para as oitavas de final na última quinta-feira, né? E agora chegou para esse confronto de Copa do Nordeste, que é importante a gente destacar mais uma vez. Jogo único lá na Arena Fonte Nova, né? A vantagem que o Bahia tem é de decidir em casa, mas se terminar empatado, a partida vai para os pênaltis. Em termos de gols, a gente tem médias altas aí do lado do Bahia, né? Tanto de gols marcados quanto de gols sofridos, eu diria quase uma média de 3 gols por jogo, se a gente soma gols marcados e sofridos. Do CRB um pouquinho abaixo, né? Tem uma média, obviamente, de gols marcados maior, é um time que nas partidas ali no início do ano é favorito em boa parte delas, né? Uma médiazinha de 1,33 gols marcados, mas a gente vai observar, Fábio, que é um time que, apesar de não ter uma média de gols tão alta, tem uma média de gols, de conseguir marcar gols em jogos muito alta, né? É um time que faz gols na maioria dos jogos, certo? Então, por isso, já vamos trazer agora os padrões das equipes, porque assim a gente consegue construir uma linha de raciocínio viável para buscar as melhores oportunidades na Bet Nacional. Pois é, a gente já viu que tanto Bahia como o CRB são acostumados a marcar gol, né? O Bahia nos seus últimos 10 jogos fez pelo menos um gol, e o CRB nas suas 5 partidas mais recentes também balançou as redes. E aí quando a gente olha o confronto direto, tem um grande tabu em jogo Gigante. aí. O Bahia não perde para o CRB já há 18 jogos, eu acho que Inacreditável. que vai continuar, seguir, vai né? para 19. Lembrando que as equipes se enfrentaram na primeira fase da Copa do Nordeste, lá em Maceió, no Rei Pelé, e o Bahia venceu por 1-0. Então, é claro, né? Um jogo único, né? Talvez o CRB consiga segurar, mas é improvável. Pois é, e salvo engano, essa quantidade de jogos sem perder também conta com muitas vitórias. Se eu não me engano, posso estar errado aqui, né? Mas são 12 vitórias e 6 empates do Bahia, certo? Se não me engano, nesse período. Mas outro ponto que eu gostaria de destacar a favor da equipe regatiana é que nos últimos 5 jogos o CRB conseguiu deixar seu golzinho, beleza. Mas atuando como visitante, que é o caso desse confronto diante do Bahia,
nas últimas 10 partidas que o CRB atuou longe de seus domínios, ele conseguiu marcar gol. Então isso é algo muito relevante, né? Obviamente a gente vai ver já nas próprias odds, já vamos chamar o momento na Bet Nacional, por favor, produção. Obviamente a gente vai ver um favoritismo maior para o Bahia, o time vice-líder da Série A do Brasileirão contra o time de Série B, um time com investimento muito maior, nem se comparam as folhas salariais. A gente tem uma cotação 1,43 a favor da equipe baiana e uma cotação de 6,26 a favor do CRB. Agora eu pergunto, Fábio, será que um golzinho do CRB sai nesse jogo? É muita loucura? É uma zebra? O Bahia nos seus últimos jogos em casa não tomou gol, né? Sim, é um time que tá com a defesa sólida, né? E não tomou gol no último jogo contra o Criciúma. É difícil essa... Joguinho duro de apostar esse aí, tá? Esse jogo é duro. Apesar dos times marcarem muitos gols, até acredito que seja um jogo para menos gols do que mais gols. Isso... Acredito que vai ser um pouco truncado. O CRB tende a se defender. E está se defendendo bem, né? Não levou gol, por exemplo, agora fora de casa contra o Ceará, né? Na Copa do Brasil, no último jogo que disputou. Por ser jogo único, né? E o CRB vai ter, claro, uma postura muito mais defensiva, de segurar ali. Eu acho que é um jogo ali para menos de 3 gols. Vamos dar uma olhadinha nas odds? Então, já que em termos de resultado final, a gente acredita na vitória do Bahia, né? Mas a odd pré-jogo ela é muito baixa, então a gente não vê valor. Certo? Em termos de gols, vamos dar uma olhadinha ali na linha do 2,5, né, que a gente tem como referência. A própria Bet Nacional ela está precificando que existe uma tendência de sair poucos gols, conforme o Fábio falou. Né? Por quê? A cotação do mais de 2,5, ela paga 1,99. E a cotação do menos 2,5, ela paga 1,7. Ou seja, uma odd menor significa uma probabilidade maior de acontecer. Então você vê mais valor no menos de 2,5 gols? Eu prefiro. Pelo contexto do jogo, eu acho que se a gente pegar o último confronto, foi 1-0, os últimos jogos de mata-mata que as equipes jogaram nesse meio de semana, foi 1-0 para o CRB, 2-0, foram jogos que não saíram tantos gols. Né? Eu acho que vai depender muito do quanto o CRB vai conseguir segurar o ataque do Bahia, né? É uma partida muito para o ao vivo, né? Essa seria a melhor recomendação, inclusive, aí, para o ao vivo, ficar ligadinho, né, no que se espera para esse confronto, porque realmente o pré-jogo é uma análise um pouco complicada. Né? A gente também tem que considerar aquele tabu, né, a favor do Bahia, o CRB tem muita dificuldade, historicamente, né, de vencer a equipe baiana. Então, realmente, tem que ser um jogo que o CRB vai se defender e tudo vai depender do quanto o CRB vai conseguir se defender. Né? Porque, por exemplo, essa análise do menos 2,5 gols, eu acredito que ela é muito coerente agora no pré-jogo. Né? Antes da partida começar, a gente falar, com base em tudo que a gente trouxe e com base no contexto que chega esse confronto. Mas aí vai que com 10 minutos o Bahia já consegue fazer um gol. Aí vai por água abaixo. Porque o CRB ele vai ter que buscar o seu resultado, deve se lançar, o Bahia tem mais qualidade, pode matar o jogo, fazer 2 até 3-0 ali, né? E complica essa análise do 2,5. Eu também percebo o Bahia na Copa do Nordeste, apesar de ter tido uma campanha muito boa, é um time mais preguiçoso, assim. É um time que ele não... A intensidade na Copa do Nordeste é um pouco menor. Claro que é uma semifinal, né? Eu acho que isso também pode... não teve ser um ânimo a mais. Ser um ânimo a mais, mas até aqui a gente viu o Bahia mais... Por ser da Série A, eu também percebi isso com um pouco com Fortaleza, né, na Copa do Nordeste. São times que não têm a intensidade que tem na Série A, por exemplo, ou nas principais competições nacionais. Então, se eu tivesse que fazer alguma aposta pré-jogo para esse confronto, seria o menos 2,5. E claro, esperar o ao vivo. A gente viu a odd do Bahia, Matheus, mas no ao vivo, se a gente vê que o Bahia está amassando, está criando muitas oportunidades, o CRB não está conseguindo sair muito para o ataque e o Bahia demorar um pouco para abrir o placar, já pode ser interessante. Sim. Já vou aproveitar esse gancho, inclusive, para chamar a nossa dica do tipster para Bahia e CRB. Pré-jogo, a nossa principal recomendação fica por conta do menos de 2,5 gols. Né? Acreditamos que o CRB ele vai propor um jogo muito defensivo e conseguindo se segurar ali, pelo menos no primeiro tempo eventualmente, acredito que dificilmente sairá 3 gols. Né? Vale salientar que é jogo único essa partida, empate leva para os pênaltis, né? Então... Considerando que o CRB vem de uma boa classificação na Copa do Brasil, não é um time fraco, imagino que vai conseguir segurar ali um pouco o Bahia e não imaginamos essa discrepância de gols muito grande. Então, a melhor dica pré-jogo fica por conta do menos de 2,5. Mas o principal alerta fica para o ao vivo, porque é uma partida boa de se operar em tempo real, vendo justamente como o CRB vai se portar e o quanto o CRB vai conseguir segurar esse Bahia, que é muito forte, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Né? Então a nossa dica para o Fique de Olho é justamente a vitória do Tricolor da Boa Terra, né? Que pré-jogo a odd não está muito boa, apenas 1,43, mas em tempo real, se você apostador tiver a oportunidade de acompanhar a partida, você vai muito provavelmente conseguir pegar essa odd, ela um pouco mais alta, pelo menos 1,6 ali, eventualmente até 1,7, caso o Bahia não faça um gol logo cedo, né? Por volta ali dos 20 minutos, mais ou menos, pode ser que essa odd já esteja muito boa se a partida seguir 0-0.
Boa, então é isso. Finalizada mais uma edição do Bets do Dia. Lembrando que o outro vídeo, né, sobre a outra semifinal entre Sport e Fortaleza também está aqui no nosso canal no YouTube, no nosso site. É só dar uma procurada aí e você vai achar. E aqueles recados de sempre, né? Curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve. É isso, né, Matheus? Tem que dar essa moral, né? Tem que dar essa moral. Estamos fazendo aqui uma análise completa para você, apostador, e não só em uma partida, né? Você aí, torcedor do Bahia, torcedor do CRB, que caiu nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e fica ligadinho nas análises que fizemos também em outros jogos, beleza? Também temos outros programas lá em tvbet.com. Temos aí a nossa live, por exemplo, assistindo e apostando. Selecionamos algumas partidas ali ao longo da semana para acompanhar a partida em tempo real e simultaneamente ficar dando algumas dicas de apostas com base em análises ao vivo. Então, segue o nosso conteúdo da tvbet.com. Valeu, Fábio. Valeu, Matheus. Valeu, tamo junto.